Queridos irmãos, queridas irmãs que participam aqui na Seja ou nos acompanham pela internet, benfeitores espirituais, espíritos aqui presentes, muita paz a todos. Leila querida, vamos hoje ver as crianças no hospital, são órfãos, são doentes. Ah, Roberto, você sempre com essas crianças. Mas Leila, veja, a cada dia como médico, eu percebo a melhora delas e elas precisam da presença materna. Vamos, Leila, comigo. Roberto, você sabe que essa coisa é um tanto enfadonha. E assim se desculpava Leila sempre por seu marido. O que lhe empolgava a alma não eram aquelas crianças órfãos que atraíam tanto, que tocavam tanto o coração do seu esposo médico benemérito. Não. Ela tinha tido uma educação refinada, uma moça belíssima, da tez muito branca, olhos azuis, expressivos, educada com fineza nos mosteiros de Paris, as freiras. Ela que manejava diversas línguas europeias em pleno século XIX, era uma aristocrata na Espanha. Não, aquela história de visitar crianças doentes, só o seu marido podia ter uma ideia tão absurda. Ela passava em revista e pensava consigo mesma: ah, felicidade real é quando eu dou um concerto, é quando eu vou ao piano que meu pai me presenteou e me colocou com os melhores mestres, e ele mesmo me ensinou, e toco as mazucas, as poloneses de Chopin. Ah, e se tornou uma exímia especialista em Chopin, uma virtuose. Ela lembrava claramente, desde a sua juventude mais tenra, ainda adolescente, quando ia ao piano, o salão inteiro a aplaudia e os olhares todos se voltavam para aquela menina, criança, aquela moça. Ela lembrou, certa vez, em plena igreja, tocou, e naquele dia, embora já noiva de Roberto, ela começou a receber um estranho bilhete, um cavalheiro, se dizendo seu admirador, lhe prometia algo mais. Mas os anos se passaram, ela amava Roberto, casou-se com ele, teve a filha Lelita, mas a vida seguia. Ainda muito jovem, ela pensava: não, que coisa enfadonha estar em família, ter uma criança, ter um marido insosso que pensa apenas em outras crianças doentes. Bom mesmo são os salões, os aplausos, os risos, os elogios. E aqueles bilhetes, ela foi lembrando, foram ficando mais apimentados. Aquele homem que lhe endereçava os bilhetes, embora soubesse que ela fosse comprometida, ele era o proprietário, digamos assim, de uma orquestra. Tinha um maestro consigo. E em determinado dia, quando ela estava mais conflitada, achando que o seu casamento, que a sua vida familiar era uma coisa fastidiosa, uma coisa sem graça, chega um bilhete: Leila, a nossa orquestra vai fazer uma turnê por toda a Europa. Venha conosco, venha. Você é a maior especialista em Chopin e com certeza lhe concederemos a condição da pianista, da solista. Você vai ser a principal da orquestra. Aquele bilhete, diferentemente dos outros, lhe tocara mais fortemente o coração. E ela pensou de forma mais viva pela primeira vez: por que não? O que é a vida, o que é a felicidade? Senão o reconhecimento do público, senão aquilo que traz gozo, prazer. Aquele conde de Saint Patrice parecia um homem tão elegante, tão garboso, tão charmoso, tinha tantas qualidades, tão poético, tão romântico, e o seu esposo era aquele Roberto, sem muita expressão. Ela o amava, era bonito, mas ele não tinha os galanteios do conde de Saint Patrice. Além do mais, Roberto não proibia que ela tocasse ao piano, mas com certeza ele não conhecia tão bem música clássica e não a chamaria para uma turnê pela Europa.
Sua filha Lelita, que coisa! Cuidar de uma criança, cuidar de uma menina, brincar com ela pelos parques, no jardim do palácio. Tinha mais o que fazer, era muito mais prazeroso estar ao piano ou estar constantemente sob os apupos públicos. E naquele dia ela disse: eu vou me decidir, eu não posso continuar aqui, como uma jovem que sou ainda, sendo infeliz, vivendo um casamento sem sentido, tendo consigo uma garota que não me traz felicidade. Eu vou com a orquestra. E assim se decidiu, fez um bilhete aligerado: Roberto, embora eu te ame, eu preciso seguir, eu preciso dar voz ao meu coração poético, artístico. Deixou o bilhete lacônico e segue com a orquestra e com agora aquele que se torna o seu amante, o conde de Saint Patrice. Assim vai. O esposo, quando chega em casa, fica desolado. A sua esposa querida abandonará o lar, a ele e a filha. Mas foi tão perturbador aquela informação que ele sequer compartilhou aquilo com o pai dela, que estava na Espanha, moravam todos em Lisboa. E assim foi seguindo até que em determinado dia Roberto termina revelando a sua dificuldade. Ele cai num processo depressivo e cientista que era, percebendo que algumas das suas crianças estavam acometidas pelo bacilo de Koch, que naquela época não estava descoberto, estavam com tuberculose. Ele tentava, manipulando aquelas lâminas, e o pior, a sua própria filha Lelita, por força do abandono da mãe, também estava acometida pelo mesmo mal. O pai de Leila soube do abandono do lar, não sabia onde se encontrava a filha, ou talvez já fosse muito tarde, embora fosse um homem de posses e pudesse de algum modo estabelecer que uma caravana a procurasse e a trouxesse de volta para casa, mas ele deveria respeitar aquela postura, embora que absurda, da filha. Uma mulher gozando da liberdade em pleno século XIX, saindo de Portugal para toda a Europa. E assim pensando, os meses se passam e a dor da desproteção, do abandono, vai ficando mais intensa. A filha Lelita falece. Poucas semanas depois, o esposo não suporta a dupla perda e também desencarna, acometido também pela tuberculose. Aquele palácio que de algum modo transpirava alegria, agora era um mausoléu vivo. Leila não pensou essas possibilidades. E o pai dela agora morava sozinho, não tinha mais o genro, a neta, a filha, o que fazer. Até que depois, inesperadamente, Leila volta para casa. Leila chega um pouco esbaforida no palácio e o pai lhe coloca a situação. Cadê meu pai? Cadê o meu esposo, a minha filha? Eu sou uma louca, eu quero contar das minhas loucuras, estou arrependida. Leila, por que você não veio logo? Por que o Senhor me diz isso? Vamos, onde está Roberto, onde está Lelita? Não estão mais conosco? Como assim? E o pai conta toda a verdade. Diferentemente de outra pessoa, ele não a condena, embora a coloque a par de tudo, mas ela percebe a extensão da sua aventura, agora as consequências negativas, e compartilha com o pai. Meu pai, o que eu imaginava um doce enlevo de amor, um grande romance, na verdade se destruiu já na primeira noite, quando eu e o conde de Saint Patrice estávamos no hotel. Eu percebi que no fundo ele tinha interesses outros para comigo, diferentemente de Roberto, que tinha comigo um projeto de existência. Não, o conde, percebendo o meu talento, percebendo as minhas possibilidades, deixou vazar nas suas falas, e já na primeira noite, a extensão dos seus conflitos. Me arrependi, ainda naquela primeira noite, mas pensei comigo mesmo:
Lancei o nome da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, na lama. Nós estávamos em Portugal, em Lisboa, em pleno século XIX. Na segunda metade do século XIX, uma sociedade muito, de algum modo, tradicional, conservadora. Ela disse, então, o orgulho falou mais alto no meu peito e eu disse para mim mesma, não volto para casa. Não faz sentido. E assim, segui a orquestra, segui o Conde de Saint Patrice, fui fazendo concerto em concerto, e eu obtinha os aplausos por força do meu talento, da minha intimidade com o piano, mas aquilo não conseguia abafar o clamor que eu trazia dentro da alma, o conflito profundo. E a minha família, e a minha Lelita, e o meu Roberto, não, tudo agora estava para trás. E eu pensava, não, volto. Não, mas não faz sentido. O orgulho falou mais alto. Foi isso, meu pai. Eu não voltei imediatamente. Eu não dei sinais onde eu estava por puro orgulho. O orgulho me destruiu. Mas o pai, percebendo a extensão da loucura da filha, age de forma carinhosa, a coloca no peito, lhe diz palavras carinhosas. Ela sabe da extensão da sua própria dor, mas do que adianta machucar já quem está machucado? E fica naquela postura de apoio. E Leila diariamente não consegue sair desse looping da culpa. Ela sabia, ela tinha destruído a sua própria biografia, mas não somente isso, ela levara ao sofrimento a sua filha e ao seu esposo, a sua mãe também, que ainda estava na Espanha. E num desses dias, ela mais atordoada, não teve a possibilidade de se encontrar com o pai, que era a própria presença do carinho e da compreensão. Desesperada, começou a observar velhas cenas, um material, um bilhete, encontrou um bilhete do próprio Roberto, declarando perdão a ela. Leila, estou morrendo, mas eu te perdoo. E começa a colocar palavras muito doces, e ela sente o seu coração alentado. Mas estava atordoada, e roda por todo o palácio, aqui e acolá, até que recebe uma estafeta. Alguém traz uma carta da sua mãe. Aquela mãe que desde a infância parecia não aconchegá-la, não entendê-la. E esta carta é determinante, porque quando ela está atordoada, atormentada, inclusive sob efeito de influência obsessiva, porque ela tinha o tempo inteiro, por força da culpa, esse gancho das obsessões, o Espírito dizia, você é uma desalmada, você complicou a sua existência de outras pessoas, e para gente assim só há uma saída, o suicídio. Se mate, procure se matar. Era o que o Espírito dizia o tempo inteiro na sua mente. E ela repetia para si mesma, eu tenho que me matar, porque eu sou muito culpada. Não fosse a atitude do pai que diariamente tentava elevá-la, ela teria se matado. Mas naquele dia a entidade parecia mais presente, mais sufocante, e ela, sob esse efeito, procurando entre um bilhete e outro, recebeu o bilhete do estafeta que vinha de sua mãe, da Espanha. E a carta-bilhete da sua mãe Constância, era o seguinte: como pudeste fazer isto conosco, Leila? Estou doente há meses, sofrendo a vergonha pelo golpe desferido ao orgulho de nossa família. Teus atos, criatura desgraçada, não condizem com a educação que recebeste, nem com o nome que carregas. Retira da tua assinatura o meu nome de família, não a quero pertencente ao sangue dos Vilares. Digo isto pensando no que mais vieres a fazer por conta própria com teu amante. Assassinaste o teu bondoso marido, ausentando-te do lar, e com ele levaste à morte tua pobre filha, minha neta, um anjo ainda. Depois desta loucura, não sei como ainda consegues levantar da cama sabendo que és culpada. A sarjeta te caberia melhor do que os gostosos cetins da casa de teu pai,
porque não o mereces como pai, nem a mim como mãe. Tenho certeza que ele assim também pensa, mas não o dirá para não magoar-te. Ele sempre pensou primeiro nos infelizes. Leila lê este bilhete, imediatamente é engolfada em soluços. Ela estava no momento mais frágil daquele dia, sob forte pressão obsessiva. Ela já era um poço de culpa, e quando esperava que viesse da parte da mãe um consolo, a proteção, uma verdadeira punhalada na forma de palavras ferinas, então ela, por um impulso, disse: não, realmente não há nenhum sentido. Procura ali as moedas que o pai deixava e contrata uma carruagem de aluguel em Lisboa. Pede ao cocheiro que a leve para o Rio Tejo. E desesperadamente abandona o veículo em algum ponto e se lança de um penhasco, suicidando-se de forma trágica. Essa não é uma história fictícia. Essa é a penúltima reencarnação da maior médium brasileira, Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa mulher tinha tal magnitude, tal estrutura psicológica, que se dava a possibilidade de desvelar para si mesma e para todos nós as suas vidas passadas. Essa está contada nesse romance Leila, a filha de Charlie, da autora Denise Corrêa de Macedo, médium, o espírito Arnaud de Nimier. Mas tem outros nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Nimier. Eu e Elizabeth estávamos lendo na sequência dos meses, e lá Dona Ivone vai mostrando todas as suas fragilidades e o estrago em sucessivas existências que o orgulho é capaz de fazer na personalidade humana. Mas em Leila, ela se lança nesse conflito profundo, porque ela reuniu em torno de si aquilo que poderia ser o sonho de qualquer um de nós: um esposo amoroso, fiel, querido, um pai compreensivo, uma filha saudável, mas os aplausos, sempre os aplausos. Então essa queda fragorosa de Dona Ivone, ela tem um agravante: ela é uma suicida, mas o mundo espiritual faz uma contabilização e percebe que esse bilhete da mãe foi determinante, porque quando a pessoa está mais fragilizada é quando ela precisa de colo e compreensão, mas a mãe reagiu numa postura oposta. Quantas vezes a pessoa, de forma irresponsável, leviana, manda um e-mail, manda um zap para uma outra pessoa? Como é que está lá aquela outra pessoa? Será que ela estará bem? A depender do conteúdo, da forma como a gente comunica, aquilo pode ter um efeito devastador sobre o outro. E o mundo espiritual, a semelhança, ou de forma mais profunda do que a legislação terrena, a pura responsabilidade intelectual, material, autoral das pessoas. Leila se suicidou, mas a mãe dela, Constância, teve um papel determinante nesse desfecho infeliz. E se a mãe tivesse só: Leila querida, como você deve estar sofrendo, venha para a Espanha, venha aqui juntar as suas lágrimas às minhas, eu te compreendo, minha filha. Deve ser uma dor muito grande, o arrependimento, o luto, porque embora ela não quisesse, mas ela estava em processo de luto da filha e do marido. Mas esse não foi o conteúdo da carta, pelo contrário. Por isso nós temos que ter muita caridade com as pessoas que se figuram na condição de suicidas. A televisão, a imprensa é muito dura e diz isto, aquilo, outro, com os criminosos e com os suicidas, mas nós não conhecemos as tramas que estão por trás daquele drama. Compete a nós, como nos lembra Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no final, naquelas preces, prece pelos suicidas, pelo menos isso, já que a pessoa não vai ao velório, já que a pessoa não vai consolar a família, ao menos, sabendo de um suicídio, dedicar preces por aquele suicida, porque não nos compete, não temos a capacidade de se enfronhar ali naquela
dificuldade de saber as minúcias. Quem visse Leila, a suicida de Lisboa, não saberia do peso que Constância teve nesse episódio. Não saberia daquele aventureiro, o conde de São Patrício, que não soube respeitar a condição dela de noiva e depois casada. Então, são indivíduos que vão empurrando a pessoa para o penhasco, mas a gente só observa o último lance. Assim acontece porque Leila, sobretudo, ela, não somente em relação a Roberto, mas sobretudo em relação à sua filha Lelita, ela mobilizou um grande quociente de culpa, porque a sua filha morreu pelo abandono da própria mãe. Ora, nós, independente da condição, do gênero, da orientação sexual, nós temos, segundo Carl Gustav Jung, um arquétipo, o arquétipo materno. Nós construímos essa imagem de mãe, uma mater imago, a partir das mães com as quais interagimos. A nossa mãe nessa vida, a nossa avó, há outras mães que nos impressionam, positivas ou negativas, aquelas mães fadas e aquelas mães bruxas. Tem pessoas que estão tão encaixadas no papel de mãe, elas recebem com tanta alegria a própria maternidade, como fez Maria quando o anjo Gabriel chega para ela e diz em grego lá, segundo o texto evangélico: Caire, alegra-te, venturosa. E há outras mães que a própria maternidade parece ser provacional. A pessoa parece que não estaria madura, pronta, há uma dificuldade, e isso muitas vezes estabelece uma rejeição intrauterina. A própria criança vai receber o impacto da rejeição daquela que está fecundada, mas não aceita a condição de mãe. Então, essa imagem do materno está em todos nós. É uma estrutura que qualquer um tem. Homem ou mulher, não importa. Ao perceber alguém sofrendo, às vezes um simples animal, um cachorrinho, nós mobilizamos a misericórdia, a piedade, vem própria do arquétipo materno. A vontade de dar uma alimentação é a condição nutriz das mães. Todos nós temos essa estrutura e que deve viver de forma muito saudável. Mas como Jung coloca, qualquer arquétipo, qualquer estrutura psicológica, ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então, há as mães protetoras e as mães que desprotegem. Para termos uma ideia, quando esse arquétipo não é adequadamente respeitado, há um outro livro, uma história real, desta vez narrada pelo espírito André Luiz, em psicografia de Chico Xavier. Está lá, Entre a Terra e o Céu. Nós temos Odila, é uma mãe. Ela tem um filho, Júlio, e uma filha, Evelina. Ela desencarna, deixa o viúvo, Amaro, e ele se casa com a mulher, inclusive a mulher mais jovem. Mas Odila, embora mãe, ela ainda era muito apaixonada e muito vinculada aos desejos com o marido. Então ela volta para dentro de casa e vai obsidiar a nova companheira, Zulmira. E Zulmira, ao mesmo tempo, ela não gosta muito de Júlio, que é o menininho, o menor de 8 anos. E um dia, Júlia, ela pensava consigo mesmo: se esse menininho desaparecesse, eu não gosto mesmo dele, ele atrapalha a minha relação com Amaro, porque Amaro ama mais esse menino do que a mim. Então ela pensava consigo mesmo: se um dia ele desse um sumiço, coisa boa. E um dia acontece. O menino está na praia com Zulmira, a segunda esposa. O menino diz: mamãe, eu vou brincar. E ela: deu uma desaparecida por aí. E ele desaparece, ele morre afogado. Ao morrer afogado, aquele episódio poderia ser de algum modo um luto difícil, mas ser trabalhado de forma mais ou menos tranquila por qualquer uma. Mas ela tinha uma matriz de culpa, o seu arquétipo materno era conflitado com relação a Júlio. Então ela sente uma profunda culpa por ter, de algum modo, contribuído inconscientemente com
o afogamento de Júlio. E essa culpa, sempre a culpa, por isso estejamos muito vigilantes em relação à culpa. A culpa é o gancho por excelência para as obsessões. Essa culpa é que vai criar uma obsessão entre Zulmira e Odila. Sempre aquela história, ela dizia para si mesma: eu fui preparada para a condição de mãe, e compete à mãe proteger, nutrir, mas eu me neguei a isso. Eu não quis proteger Júlio. Então, esse conflito da desproteção foi suficiente para lançar Zulmira num grande processo obsessivo. Por outro lado, a gente pode se perguntar, mas afinal, esse arquétipo materno, quando ele atingir a condição mais saudável, mais alinhada, mais harmônica, exatamente quando alguém aceita plenamente a condição materna, o exercício, a função materna. Não necessariamente que a pessoa tenha no seu ventre um filho, não. Pode ser um filho alheio, pode ser um irmão, pode ser um primo, uma criança, um jovem, alguém que lhe é confiado e que a pessoa assume a plenitude da protetora. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é o modelo e o guia. E em se falando de mãe, Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é por excelência a mãe modelar. A mãe que nós temos que ter como meta, se esforçar para nela se inspirar, para poder alinhar, iluminar o nosso arquétipo materno. Na obra Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone Pereira, e do espírito suicida que foi Camilo Castelo Branco, lá Camilo vai se impressionando com aquela estrutura, porque depois de muito sofrer no vale, nas sombras, naquela região trevosa própria, chamado Vale dos Suicidas, Camilo é resgatado, e ele vai para uma estrutura portentosa, e lá, ao meio da estrutura, tem o Hospital Maria de Nazaré, tem um isolamento e tem um manicômio. Ele fica na estrutura do meio, que é o hospital. E nesse hospital, ele vai perceber que não é um hospital comum. Ele, embora muito acolhido pelos médicos e enfermeiros, lá tem certas disciplinas, tem certas rotinas, as quais não são comuns em outros hospitais. Os que ele conhecia em Portugal do seu tempo, Portugal do século XIX, escritor que foi Camilo Castelo Branco. A hora do Ângelus, às 18 horas, ele ouvia claramente toda a colônia espiritual, ouvia as 6 batidas, era a hora do sol poente, era às 6 horas da tarde. Então toda a colônia, todos, médicos, diretores, pacientes, todos se voltavam para orar a Maria de Nazaré, porque aquela instituição tinha sido estabelecida por ela. Jesus, na sua misericórdia, designou a própria mãe para socorrer as almas mais infelizes, que são os suicidas. E pela primeira vez, o livro descreve muitas vezes como diversos suicidas, aqueles 5 suicidas que são apresentados, Mário Sobral, Jerônimo, etc., Belarmino, ali, cada vez que a hora do Ângelus bate, o Espírito descreve as emoções profundas que ele sente. Mas aquela era a primeira vez que ele escutava a hora do Ângelus, depois de desencarnado. E quando todos fizeram aquela harmonia, e a Ave Maria tomou conta do ambiente, criando uma sensação de leveza, ele, quando percebeu, estava em prantos, porque imediatamente ele fez uma retrospectiva e que recordou da sua mãezinha em Lisboa. Disse: minha mãe, ela foi a primeira a me ensinar a balbuciar o nome de Maria de Nazaré. A primeira prece que eu fiz na vida foi ensinada pela minha mãe. E uma profunda saudade, uma gratidão partiu do seu peito, porque aquela Maria homenageada na prece evocava aquela sua mãe querida. E ele pensou, como nós, ele dizia na condição de suicidas, como nós suicidas somos ingratos,
Como nós fazemos ferir muitas vezes a nossa mãe. E lembrou-se da mãezinha. Quem não leu Dona Ivone Pereira lá em Recordações da Mediunidade, ela vai encontrar esse drama que está aqui em Leila. E lá tem um desabafo do pai dela. Oh, minha filha, se você soubesse o quanto me fez sofrer, ou nos fez sofrer. Porque às vezes o suicida, embora a sua dor profunda, ele também está movido por um profundo egoísmo. Ele pensa em seu alívio. Se o seu alívio vai custar uma dor a muitos, ele nem consegue aquilatar, nem consegue calcular. Mas como é bonita essa passagem de Camilo Castelo Branco, quando ele escuta a hora do Ângelus, e imediatamente ele lembra da sua mãezinha em Portugal. E todos nós devemos fazer exercício parecido. Quem nos ensinou a primeira oração? Muito provavelmente foi a nossa mãe. Ali, ao pé da rede, da cama, do berço. Meu filho, junte as mãozinhas. Dona Zefinha lá em casa, nos ensinando Ave Maria. Mesmo que a pessoa não seja católica, mas a beleza da prece, a leveza do momento, o respeito que estamos perdendo pela hora do Ângelus. Essa oração que virou uma peça de arte, Ave Maria de Gounod, em cima do estudo de Bach, Ave Maria de Schubert e de Soma, são tantas na música clássica. Essa mulher excepcional, que a sua situação de protetor é tamanha, que tocou as fibras do coração do maior escultor de todos os tempos, Michelangelo. Quem não se emociona vendo aquela peça de mármore, La Pietà, em que Maria de Nazaré tem nos próprios braços o filho que foi tirado da cruz. É uma peça de mármore, mas a evocação da cena toca qualquer sentimento, qualquer pessoa. Só mesmo Michelangelo podia colocar no mármore o espírito da cena. Alguém deve ter entregue o corpo de Jesus. Mas enfim, sempre as mães inspiradas em Maria que nos tem essa postura da proteção. A psicologia mostra hoje que existe, a criança ela é exposta, o espírito reencarnado, usando a linguagem espírita, é exposto aos chamados fatores de riscos. E é preciso que haja uma espécie de colchão, uma proteção, sobretudo da mãe, a partir do ventre, da acolhida. Os fatores de risco de um lado, por outro lado, os chamados fatores de proteção. Quando a criança se sente amada, querida, efetivamente, isso vai ter efeitos bastante positivos na sequência da sua existência. Quem não se emociona ao ler Missionários da Luz? E ali está sendo programada a reencarnação de Segismundo, que tem um problema com o pai Adelino. E é Raquel, a futura mãe, que vai pedir aos benfeitores: eu quero ser mãe de Segismundo, dê-me este espírito nos meus braços. E a cena é de tal beleza que há um momento em que os espíritos vão coroar Raquel, uma coroa de safira e de outras pedras luminosas, porque ali era uma mãe espontânea, voluntária. Ela aceitava o retorno de Segismundo. Mas a obra mediúnica apresenta outras tantas mães. Comentávamos com a Elizabeth a questão das mulheres de Emmanuel, um textinho que nós escrevemos, e lá nós temos a figura de Lívia. Lívia tinha em casa 2 filhos, Marcos e Flávia. Flávia, segundo as observações, anotações de Arnaldo Rocha, é o mesmo Chico Xavier há 2000 anos atrás. Flávia e Marcos eram filhos do casal Lívia, a patrícia romana, e do senador Publio-Lentulus. Mas Flávia, não obstante ser de uma gê importante, ela tinha um problema, era uma espécie de lepra. Era um problema para a família, porque imagina uma família nobre em Roma ter uma filha com lepra, no isolamento, aquela dificuldade. Todos fugiam da menina. No entanto, para complicar ainda o coração desta mãe Lívia, o seu pequenino Marcos é sequestrado, é raptado, e fica apenas Flávia em casa, ainda com a doença avançava.
Até que Lívia tem notícias, graças à sua escrava Ana, da vinda de Jesus, dos sermões de Jesus. Ela ficava ali nas cercanias de Cafarnaum. E então, ela pede ao esposo: Públio, por que você não vai ao encontro do profeta Nazareno? Tenho notícias que esse homem cura as pessoas. Vá lá e peça pela nossa filha, pela nossa pequena Flávia. E o esposo, meio contrariado, ele mesmo sendo uma pessoa orgulhosa, mas era um romano, e todo romano é pragmático. Se a esposa estava dizendo que muitas pessoas tinham dito que este profeta, esse judeu curava, ele já tinha tentado, já com seus recursos, que eram muitos, ele era íntimo do próprio imperador Tibério César, era uma espécie de preposto do imperador na Palestina. Então ele tinha tentado de tudo, os ungüentos, as fórmulas, os médicos da época, nada conseguia sarar a sua pequena Flávia. E a sua esposa agora estava falando de um profeta. Aquilo era muito forte para um romano. Ora, como é que de uma gente inferior poderá surgir alguém incapaz de curar? A cura só mesmo com os médicos e sacerdotes de Roma, que obedecem a Esculápio, a Asclépio, a Apolo, o deus da medicina. Mas tudo já se tentou, e ele era um homem prático, um homem pragmático. Então, meio contrariado, ele aceita o convite posto, a colocação posta por Lívia, sua esposa, e leva, e vai a contragosto encontrar-se com o profeta. Não leva a filha, mas vai encontrar com tal profeta, procurá-lo na praia, onde normalmente ele aparecia, segundo as pessoas. E tem um encontro de Públio Lentulus com Jesus. Senador, me procuras? E aí o próprio Jesus é honesto, é muito justo, e vai dizer que ele está ali por força da esposa que pediu, que intercedeu pela filha. Senador, voltarás para casa e tua filha estará doente, graças à fé da tua esposa Lívia. Ele volta para casa. E quando chega em casa, a alegria. Públio, Lívia está limpa, sem feridas, está curada. Isso deve ser exatamente efeito um tanto retardado dos ungüentos que ela vinha tomando, dos emplastros e outras coisas. Não, foi exatamente no momento em que você estava conversando com o profeta Nazareno que a cura se deu. E aí nós observamos, e se Lívia não tivesse pedido por Flávia? Se não fossem as mães, se ficasse por conta de pais orgulhosos, não, eu sou um romano, não vou descer da minha condição social superior, você está exagerando. Felizmente as mães pedem. E como pedem? Porque os próprios evangelhos de Marcos e de Lucas mostram que Jesus estava indo para uma aldeia, e lá as mães, o que fizeram? De forma muito inteligente, levaram os seus filhos e apresentaram os meninos para Jesus. A gurizada deve ter corrido, Jesus era muito simpático, e uma pessoa bem resolvida, ela se entende bem com as crianças. Nem precisa dar chocolate, vai se entendendo, vai contando piada, vai beijando. As crianças gostam de ir por colo, de ter carinho. E aí procuraram Jesus. Os discípulos perceberam, mas isso é um absurdo. Este homem é um profeta. Em Jerusalém ou em qualquer outro lugar, o profeta fala para adultos, porque na Idade Antiga, no tempo de Jesus, a ideia de que as crianças tinham um certo retardo mental. O ser humano só ficava completo em raciocínio quando se tornava adulto. Portanto, não se deveria dar atenção à criança. Isso não é conversa para criança. Imagine que desperdício deixar Jesus perder seu precioso tempo com um bocado de menino e de menina. E as mães, que entendiam muito mais das coisas, trouxeram as crianças para Jesus. E os evangelistas vão dizer, sobretudo Marcos, que Jesus não somente colocou as crianças no colo, as acarinhou, deve ter beijado, deve ter feito carinho, e ainda por cima impôs as mãos, ou seja, fez um trabalho parecido com o de Zé Lúcio, né, Zé Lúcio? Deu passe nas crianças. Era promoção. Jesus fez o trabalho completo. Imagine a alegria daquelas crianças, a energia como elas voltaram para casa.
Uma prova disso é que em Memórias de um Suicida, já citamos uma vez aqui, nós temos uma daquelas crianças que Jesus colocou no colo por gratidão, agora, 2000 anos depois, tinha se tornado evangelizador dos suicidas. Então, para termos uma ideia, com certeza Jesus deve ter mexido com aquelas crianças, graças às mães que queriam ali proteger os seus filhos. Ora, se Jesus está passando, vamos deixar a criançada lá, porque esse homem tem muito poder, tem magnetismo, tem cura, então vou dar vitamina para esses meninos, mesmo que não estejam doentes, vai lá que no contato com Jesus vão pegar magnetismo para o resto da vida, né? As mães têm a sua inteligência própria. Em Paulo Estevão, de Emmanuel, nós temos ali a figura quando Paulo, no capítulo 7 da segunda parte das epístolas, quando Paulo passa na igreja de Éfeso, ele faz questão de visitar a mãe de Jesus, porque, como Humberto de Campos nos informa em Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, Maria, não obstante ter sofrido aquela dor máxima de ver o seu filho crucificado, ela foi a heroína que ficou aos pés da cruz. E mais do que isso, podia ter se tornado uma mulher revoltada, porque quantas mães, porque o filho desencarnou, porque o filho foi assassinado, diz, agora eu tenho razões para me aprofundar numa depressão, eu tenho razões para ser uma mãe revoltada, e fica às vezes num discurso amargo. Mas Maria é a nossa mãe modelar, como nos coloca Camilo Castelo Branco. Então Maria, ela soube na sua maturidade espiritual ficar a serviço da humanidade, porque aos pés da cruz Jesus aponta para João e diz assim: mulher, senhora, mãe, eis aí o teu filho. João, evangelista, aquele jovem, aquele adolescente, representando toda a humanidade. Jesus, nessa sentença, como a nos dizer que nós fiquemos tranquilos, porque ele recomendou a sua mãe, todos nós estamos sob a tutela de Maria, ainda que não queiramos, e quando desejamos é melhor ainda. Então, lá em Paulo Estevão vai informar que aquele homem prático, aquela inteligência fulgurante que era Paulo de Tarso, ele fez questão de visitar aquela mulher, aquela senhora que já estava com alguma idade, e visitou Maria. Mais do que isso, deu ouvidos a Maria, fez questão de ouvir os seus relatos, tomar nota. Ele tinha projeto de escrever um evangelho, o seu evangelho. Assim como nós temos o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós teríamos o evangelho de Paulo. No entanto, depois, ele percebe que não tinha mais tempo e passa o projeto para Lucas, e o evangelho de Paulo, em parte, é aproveitado por Lucas. Por isso que é chamado evangelho feminino, evangelho materno, porque nenhum outro evangelista dá tantos detalhes da fecundação, da anunciação, enfim, daquela mãe Maria. O evangelho doce, um evangelho cor-de-rosa, digamos assim, que é o evangelho de Lucas. Um outro detalhe interessante é que Lucas era um médico grego, um discípulo direto de São Paulo. Agora, no século XX, uma autora inglesa naturalizada americana, Taylor Caldwell, ela escreveu muitos livros, mas tinha um livro que a fascinava, um livro que ela escrevia, parava, retomava, ia ao Oriente, fazia viagens, conversava com o marido, mas não concluía. Ela levou 46 anos para escrever este livro, Médico de Homens e de Almas. Na verdade, Taylor Caldwell, ela escreveu a história de Lucas. E nós nos impressionamos como é que uma senhora católica, que talvez não tenha mediunidade manifesta, ela dá tantos detalhes de Lucano, ou seja, de Lucas, a vida de Lucas. É uma coisa que as pessoas que leem o livro, que é um tijolão de 700 páginas, ninguém entende. Mas um dia Chico Xavier vazou, é que as pessoas não têm a chave. Esta escritora, Taylor Caldwell, foi a mãe de Lucas naquela existência. Então era memória de mãe, era só retomando memórias talvez que ela tinha dentro da alma.
Então, no mesmo Paulo e Estevão, quando Paulo percebe que caminha para Jerusalém, para o martírio, ele vai se despedir da comunidade de Éfeso, dos cristãos de Éfeso, nesse padrão que foi lido agora pela Elizabeth, os cristãos, que não tem a lógica, o limite dos fariseus. E entre as pessoas que vão se despedir de Paulo está Maria, a mãe do Senhor. Ela já está com os cabelos brancos, a idade um tanto avançada, as lutas, os sofrimentos, o desgaste, mas ela faz questão, e mais do que isso, ela senta com o apóstolo Paulo e lhe endereça palavras carinhosas, porque outras lutas viriam. Com certeza Paulo jamais esqueceu essas palavras, mas dizíamos que é em Maria que nós encontramos forças para vivenciar plenamente essa condição de viver uma doce proteção, porque nós arquetipicamente temos a necessidade de proteção. Quando na condição mais primitiva percebíamos a situação telúrica, as tempestades, os trovões, os relâmpagos, nós tínhamos medo e íamos para a caverna, queríamos proteção, o fogo, algo mais, algum animal. Mas e a proteção espiritual? Por isso nós falamos em anjo guardião, espírito protetor, anjo protetor. Nós temos essa necessidade. Ninguém se sente, eu sou completo, não preciso, tão dispensados, digamos assim, esses protetores. Não existe isso. E como precisamos? As flechas são diversas, os ataques são muitos, e nós precisamos de estar muito bem alinhados com os nossos protetores espirituais. Então, essa figura da proteção, nós dizíamos que é possível, às vezes ela é desvirtuada. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu sou protegido porque tenho um segurança armado até os dentes. Isso não é proteção, é uma proteção precária, que aquele mesmo segurança pode investir contra a pessoa, ou ele não é nenhuma garantia que ninguém haverá de alvejar, de chegar e de violentar a pessoa que está sendo protegida, o guarda-costas, digamos assim. A proteção espiritual por excelência é essa que vem do coração de Maria de Nazaré, que é uma proteção doce, que é uma proteção que não impõe condições cruéis, como fazem os traficantes que dão proteção aos milicianos, mas exigem um alto preço. É a proteção gratuita do amor. Então, toda mulher, toda pessoa, ela orbita em torno dessa disposição de sentir e de imitar a doce proteção de Maria. Quem lê a obra Árdua Ascensão, do espírito Victor Hugo, ou Vitor Hugo, como nós chamamos no Brasil, psicografada por Divaldo Pereira Franco, ali nós temos a história de Chico Xavier, e até detalhes importantes de como a família de Chico Xavier vem comprometida desde a França, desde o massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu no século XVI e a Revolução Francesa no século XVIII. Mas acontece o que nós sabemos hoje pela biografia de Chico, que Chico ele foi objeto de uma calúnia. Um sobrinho seu foi dizer, em plena experiência, em plena campanha religiosa em Pedro Leopoldo, que o tio dele, Chico, copiava mensagens dos poetas. Era tudo mentira, porque esse rapaz, ele era alcoólatra, tinha problemas psiquiátricos e vivia da jogatina. Então ele, sofrendo ameaças daqueles a quem ele devia muito dinheiro, ele aceitou uma coisa absurda, caluniar o próprio tio, e assim ele o fez. Em pleno dia lá de uma campanha da igreja em Pedro Leopoldo, o sobrinho de Chico disse que ele e o pai copiavam mensagens toda noite. Os inimigos da mediunidade, os inimigos do espiritismo, os inimigos de Chico Xavier, orquestraram um plano, mas aquele rapaz, ele sentiu-se tão atormentado depois que foi à casa de uma garota de programa com que ele se relacionava, se embebedou completamente para poder pacificar a consciência. Como é que ele podia ter feito aquilo a um tio tão querido? Que Chico é um doce. A própria proteção de Maria era manifesta em Chico Xavier desde pequeno, que aquele tio cuidava dele.
Era injusto que ele criasse uma calúnia para desqualificar aquela alma doce, aquela alma querida. E não suportando essa inquietação, lá ele está como personagem do romance, ele vai, se suicida. E cria um problema ainda maior para Chico, porque a irmã de Chico, a mãe dele, já tinha problemas psiquiátricos e ela enlouquece. Essa mulher vai passar dia e noite no cemitério chorando ali na cova rasa do filho. Ela entendia de mediunidade, ela entendia de desprendimento do espírito em relação ao corpo, e lá ela misturava as informações espíritas, chorava pelo filho suicida. Era a tentativa de proteger o filho que ela sabia em grande sofrimento. E assim nós temos histórias e histórias. Interessante que, mais uma vez em memória do suicida, retomando aqui Ivone Pereira e Camilo Castelo Branco, nós temos a figura de Agenor. Agenor é um obsessor extremamente experiente, perverso, coração duro, mas ele é de uma maldade, de uma crueldade sem limites. E há um momento que determinados espíritos superiores vão até Agenor, que já dá os primeiros sinais de leveza. E há uma informação importante. Os espíritos dizem assim: nós fomos designados pela própria Maria de Nazaré para cuidar de Agenor. É ele quem mais precisa. Então esse espírito, depois de muito tempo, depois de ser responsável por obsessões diversas, ele começa a sentir a doçura do alto a partir dessa assistência dos que vinham em nome de Maria de Nazaré. E assim nós temos casos e casos. Na obra, por exemplo, Amanhecer de Nova Era, nós temos ali a figura do rabino Eliakim Ben Sadoc, que, pensando que religião é coisa de poder, ele investe contra os cristãos. E ali Eliakim vai na tentativa de destruir, desbaratar, desmantelar os trabalhos dos cristãos, provavelmente da Mansão do Caminho lá em Salvador. O Dr. Bezerra de Menezes tenta chamá-la a atenção com muita doçura, porque todo mundo sabe como o Dr. Bezerra ele é delicado, ele é doce. Mas o rabino é insensível, é implacável. Então, se o Dr. Bezerra não toca o rabino, vingativo, chamam o próprio Francisco de Assis. Francisco é um lírio na forma de pessoa. É a luz, é aquela tranquilidade, aquele que conseguia acalmar até um lobo, mas o espírito do rabino Eliakim Ben Sadoc não cede. Quando ele vai se retirando lá com sua tropa, com seu exército, né, ele percebe que um cone de luz se forma do alto e desse cone se materializa uma mulher. É sua mãe. E aquele homem que parecia tão duro, tão completo, tão senhor de si, ele se queda e chora como uma criança, como aconteceu lá em Libertação com Gregório. Chora e adormece nos braços da mãe. É a doce proteção das mães que imitam, é a mãe Sara que imita, de algum modo, Maria de Nazaré. É essa Maria que, como nos conta Humberto de Campos, que vendo o filho ali sendo lancetado, sofrendo na cruz, ela passa em revista um outro Jesus que talvez a gente não imagine, que a gente não tenha conhecido, o Jesus bebê, o Jesus criança. Ela vai lembrando como aquele filho lhe trazia preocupações, entre aspas, e alegrias. Certa vez ela estava em casa com o marido José, e quando menos espera, chegou o menino com 2 malfeitores, 2 criminosos muito conhecidos na comunidade, 2 assassinos. Meu filho! Mas era Jesus. Os assassinos estavam se redimindo, não resistiram. Jesus criança. Às vezes ela perdia a noção, não percebia que aquele seu filho era algo muito especial. Às vezes os nossos filhos nos surpreendem. Então, é preciso ver, muitas vezes, se esse arquétipo, se a doçura de Maria, ela está sendo vivenciada plenamente em cada um de nós. Desde o cuidar das plantas, dos animais, das crianças, dos jovens,
de obras, porque quando esse arquétipo não é adequadamente vivido, quando essa doce proteção não se realiza, nós nos inquietamos à semelhança de Leila. Encerrando a nossa fala, gostaríamos de recuperar o caso de Dona Gilbertina, que é um caso real, contado por irmão X na obra Cartas e Crônicas. Dona Gilbertina, ela precisava naquela reencarnação definitivamente curar suas inquietações na esfera da maternidade. Mas ela não seria mãe, o seu ventre não abrigaria nenhuma criança. Mas Dona Gilbertina, ela precisava fazer exercícios da maternidade, ela precisava cuidar, nutrir meninos e meninas. Então ela era muito comprometida. Os espíritos fizeram um plano: está bem, a senhora não será mãe, mas terá sob sua responsabilidade uma creche. 80 crianças, 80 espíritos bem complicados, que a senhora complicou na sequência das reencarnações, serão levados a pouco e pouco, a senhora nem vai esperar, vai aparecer um ou outro, vai sendo colocado na sua creche. 80. Mas Dona Gilbertina, ela reencarna empolgada com... Não, disse para o orientador Ambrósio, o senhor fique tranquilo, desta vez eu vou vivenciar na plenitude essa condição de protetora das crianças, e a doce proteção que as crianças precisam, e não somente de Cosme e Damião. Aí ela reencarna, se torna espírita, e chega ao chamado, na reunião mediúnica aparece lá o instrutor Ambrósio: Dona Gilbertina, a senhora lembra do nosso compromisso? Ela era muito jovem. Ela toma as providências, doação, um terreno, vai aqui acolá, constrói a tal creche. Mas ela tinha um probleminha, a vaidade muito descontrolada. Ela era perfeccionista, o prédio estava completo, pensando bem, esse prédio vai ser pequeno. E pede fazer uma ampliação, amplia para cá, amplia para lá, e muda o piso, e muda aquilo. Não, mas esse prédio está muito seco, isso é uma arquitetura grossa, é preciso um pomar. E espera novas doações. E Ambrósio, a senhora, lembre bem, as crianças tal. 26 anos se passaram, e Dona Gilbertina, naquela disposição de ser a protetora das crianças, não conseguia inaugurar tal creche. Até que numa reunião mediúnica, o instrutor Ambrósio aparece e diz: ah, meu irmão, o senhor está sabendo, a creche está praticamente pronta. Agora eu vou ser a mãe das crianças que não tem mãe alguma, a mãe dos órfãos. Minha irmã, a senhora, olhe lá, a senhora é caridosa, mas tem que olhar para o tempo, porque desde o momento que estava pronta a construção e o nosso compromisso primeiro, já se passaram 26 anos. Sim, 26 anos, mas nesses 26 anos, daquelas 80 crianças, 30 já reencarnaram, 22 estão na prisão, porque a senhora não as acolheu. Outras 8 estão no manicômio, enlouqueceram por falta de proteção. E 2 perambulam pelas ruas como obsidiados comuns. Dona Gilbertina cai em si. Há dentro de nós uma disposição infinita em proteger, mas é preciso estar sempre alinhado com Maria de Nazaré, para que de fato essa disposição de proteção seja hoje. Se podemos proteger hoje, por que deixar para amanhã? Ademais, precisamos refinar a nossa proteção. Talvez no passado nós tenhamos sido mais grosseiros. É preciso que não seja uma proteção qualquer. À semelhança de Maria, haverá de ser uma proteção doce, delicada, de modo que as almas que nos cheguem, nas mais diversas condições, na tarefa da casa espírita, as crianças que nós encaminhamos para a evangelização, todas elas se sintam protegidas, de modo que se algum dia, no dia que desencarnarmos, alguém vai nos dizer, a semelhança de Camilo Castelo Branco: eu estive sob a proteção desta alma bondosa que velou todo dia pelo meu coração. Muita paz a todos.